Há muitos anos que eu escuto que o Bitcoin não passa de uma bolha, que seria a tulipa digital e que não tem nenhuma utilidade. Mas é verdade que quem fala isso desconhece tanto a natureza e os fundamentos do Bitcoin, quanto a própria história da mania das tulipas. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então a gente vai comparar o preço do Bitcoin com o preço das tulipas e contar essa história financeira do século XVII. Mas antes, um pouco de contexto sobre o que foi a mania das tulipas. E para isso, a gente vai viajar até Amsterdã. Na Holanda do século XVII, no auge da chamada Era de Ouro holandesa, um sinal de riqueza e bom gosto era possuir tulipas. Os nobres, as famílias mais ricas, ostentavam tulipas nas suas casas e jardins. Mas pouco a pouco, a beleza dessa flor, que era oriunda da região de Anatólia, atraía cada vez mais interessados, e dos mais variados perfis e classes sociais. Histórias de lucro rápido comprando e vendendo tulipas começavam a circular, o que cativava cada vez mais potenciais interessados. E à medida que o preço subia, isso gerava uma demanda ainda maior, o que retroalimentava a disparada no valor desse novo ativo. A especulação com os bulbos de tulipa contaminou parte da sociedade holandesa, um fenômeno que mais tarde seria descrito como a tulipomania, ou a mania das tulipas. E esse episódio é tido por muitos como a primeira bolha especulativa da história. Para quem não sabe, esse aqui que atrás é o famoso Miami Bull ou Crypto Bull, que é o touro de Miami, o touro cripto, o touro do Bitcoin, que ele foi projetado e montado para a tradicional conferência de Bitcoin aqui da cidade, que acontece já há vários anos, chamada Bitcoin Miami. E foi para emular o famoso touro da Bolsa de Nova York, só que ao contrário daquele, este aqui foi castrado, não me perguntem por quê. Mas enfim, é importante a gente comparar então o preço e o gráfico dos preços das tulipas, os bulbos de tulipas, com o do Bitcoin, porque essa é a crítica recorrente que eu já ouvi tantas vezes. Olha o gráfico do Bitcoin, é a nova tulipa, é a tulipa 2.0, a tulipa digital, o gráfico é exatamente o mesmo. E a verdade é que não é bem assim. Primeiro, então, olhando o gráfico das tulipas, que é esse já famoso histórico, que a gente vê o comportamento do preço subindo de forma consistente ao longo de 1634, 35 até 36. E aí, a partir de novembro de 36, temos uma grande disparada, uma alta parabólica, atingindo o topo em fevereiro de 1637 e depois desabou e caiu praticamente 100%, perdeu todo aquele valor que havia adquirido nos meses anteriores. Esse é o gráfico das tulipas. Se a gente plotar o gráfico do Bitcoin, a gente vai ver aqui, como vocês podem notar, que é bem parecido. Então a gente olha aqui o movimento de preço do Bitcoin, essa alta parabólica e depois despenca. Mas opa, esse gráfico aqui é apenas dos anos de 2009, 10 e 11, quando o Bitcoin saiu de zero para depois $1 por BTC, quase $30 por BTC, isso já em meados de 2011, e depois acabou colapsando. Então vamos dar um zoom out no gráfico para ver outros ciclos de preço. E aí que a gente nota a mesma coisa. Aí em 2013, quando houve mais um momento de talvez excesso de preço, e a cotação do Bitcoin saltou para mais de $1.200 no final do ano 2013, e depois colapsou ao longo de 2014 e ficou lateralizando até 2015. E se a gente der mais um zoom out, agora a gente vai para o ciclo de 2017, que o preço chegou a quase $19.000 e depois colapsou novamente, foi cerca de $19.000, agora já esqueci o dado exato, mas não chegou a tocar 20 mil, e depois caiu novamente ao longo de todo o ano de 2018, chegando a quase $3.000 em dezembro de 2018. Então, comparando os gráficos desses ciclos com o do ciclo da tulipa, realmente é parecido. E mais recentemente tivemos o ciclo 2021-22, que o preço chegou na máxima de quase $70.000, voltou a cair, e cá estamos num novo ciclo que o preço já ultrapassou $73.000, agora teve uma correção, estou gravando aqui na terça-feira, dia 19 de março, mas enfim, o que notamos é que os ciclos de alta e de queda do Bitcoin
são seguidos por novos ciclos de altas maiores e quedas também, mas correções não tão fortes como ocorreram no passado. Então, há alguma semelhança com o gráfico das tulipas? Se pegarmos alguma janela específica, sim, mas no todo não. E outra diferença que também já está capturada no gráfico é que este episódio de bolha especulativa das tulipas, ele foi relativamente curto. Foi durante esse período de 1634 até 1637. E a cotação dos bulbos e tulipas depois não se recuperou mais para os mesmos níveis do auge da bolha especulativa. E com relação aos fundamentos ou à natureza dos ativos, será que são semelhantes? A verdade é que não. Para começo de conversa, as tulipas não são bens fungíveis, tem vários tipos, tem várias cores, algumas mais raras que outras. Mas durante a febre especulativa, os relatos de negociação são impressionantes, com alguns bulbos de tulipas sendo vendidos pelo preço equivalente a uma casa, ou então a 12 meses de renda de um trabalhador médio. Realmente era uma loucura. Mas o que essa flor tinha de tão especial? Tulipa tem sua origem na palavra turca para turbante. Originalmente do Império Otomano, estima-se que os primeiros bulbos chegaram à Europa diretamente de Constantinopla em meados do século XVI. Primeiramente na Áustria, mas logo chegando à Alemanha e Holanda. E entre as classes mais abastadas, a tulipa logo entrou na moda. E à medida que a República Holandesa enriquecia, também subia a demanda pelas tulipas. E numa economia em que as necessidades mais básicas já estavam satisfeitas, os consumidores buscavam artigos de luxo. E essa flor atendia perfeitamente essa demanda. No clássico Memórias de Delírios Populares Extraordinários e a Loucura das Multidões, do Charles Mackay, ele disse o seguinte: até o ano de 1634, as tulipas cresciam em reputação, e não ter uma coleção delas chegou a ser considerado algo de mau gosto para qualquer homem afortunado. Então era um símbolo de status. E a gente está falando de bulbos de tulipas, ativos perecíveis, mas que, assim como uma ação que pode gerar dividendos, algumas tulipas se reproduziam gerando bulbos filhos, portanto dando algum rendimento ao proprietário. Mas claramente os preços praticados já haviam ultrapassado o razoável ou sustentável. E aqui na cidade de Haarlem era um dos principais locais de cultivo e de negociação das tulipas. E há vários tipos, diferentes cores e algumas mais raras que outras também. Ó, minha primeira tulipa comprada e não valeu um apartamento como costumava acontecer. E das mais raras daquela época, reza a lenda que era uma chamada Semper Augustus, e que havia apenas 2 exemplares, um na cidade de Haarlem e outro em Amsterdã. Aqui em Haarlem parece que foi oferecido 5 hectares de terreno por uma única Semper Augustus. Esse era o nível da loucura durante o ápice da mania das tulipas. Então claramente havia excessos, uma euforia, uma insanidade que tomou conta de parte da sociedade. E a arte holandesa do século XVII retratou muito bem a mania das tulipas. O que é bacana do quadro que a gente tem todos os momentos aqui da bolha. Por exemplo, aqui no início da bolha, um macaco com uma lista das tulipas mais raras. Aqui no centro, um macaco já registrando um contrato de compra e venda. E a coruja no ombro representando a estupidez. E já na direita, a gente tem uma representação do estouro da bolha e da loucura. Por exemplo, aqui um macaco urinando umas tulipas no chão, porque já tinham perdido todo o preço, tinha colapsado. Ou então aqui também um macaco com a sua esposa sendo apresentado diante de um juiz e o outro já no banco da punição. Então aqui a gente vê toda a mania das tulipas representada e satirizada, que era como os pintores retratavam essa realidade que tomou conta da sociedade holandesa no século XVII. Mas voltando ao Bitcoin, qual é a sua natureza? O Bitcoin é um ativo digital, escasso, finito, limitado aos 21 milhões de unidades, sendo que cada uma é perfeitamente divisível em 8 casas decimais. E comparado até mesmo com o ouro, o Bitcoin tem uma oferta ainda mais inelástica, porque, ao contrário do ouro, preços maiores pelo Bitcoin
não vai resultar em uma oferta maior. A quantidade segue sendo a mesma que foi definida no protocolo de 21 milhões. Então, se o preço segue subindo, isso vai resultar em mais mineração, mais segurança para a rede, mas não numa oferta maior. Já com o ouro, se o preço da onça Troy sobe, isso vai viabilizar algumas reservas que estavam mais distantes ou mais inacessíveis, que a extração era mais custosa e agora com preço mais elevado, essas reservas se viabilizam. Então, o preço maior do ouro acaba resultando sim numa quantidade maior, oferta maior. Então, nesse caso, o Bitcoin é ainda mais escasso e limitado do que o próprio ouro. Então, não seria o Bitcoin também uma bolha especulativa? A verdade é que, analisando a história, houve momentos em que o mercado se animou demais, a euforia tomou conta e... e o preço saiu em disparada num curto espaço de tempo, então a gente poderia dizer que sim, houve bolhas em ciclos passados do Bitcoin. Mas ainda assim o preço se recupera, o ativo se recupera, porque se trata de uma tecnologia realmente inovadora, com muita utilidade, é um ativo inédito e nós ainda estamos aprendendo a precificar esse ativo. Por mais que o Bitcoin já tenha mais de 15 anos de existência, em que a rede está funcionando, ainda assim é algo muito inovador e que muita gente desconhece como funciona o sistema, qual a sua segurança. É por isso que a gente está aprendendo a definir o preço correto por esse ativo. Mas se equivocam também aqueles que resumem a mania das tulipas apenas a uma bolha especulativa que faz parte do folclore financeiro. O curioso de toda essa história é que as tulipas se tornaram um símbolo do país e um setor próspero para a economia holandesa. O cultivo e a venda de tulipas, seja na forma de bulbos para serem plantados no outono ou tulipas cortadas, é hoje uma indústria altamente profissional e organizada e que movimenta mais de 250 milhões de euros de exportações para a Holanda. Mais de 75% dos bulbos comercializados no mundo são cultivados em campos por aqui, espalhados em mais de 24 mil hectares. Entender a mania das tulipas é fundamental para conhecer a história financeira, para entender como funciona o comportamento de manada, quando a loucura toma conta dos investidores, e assim extrair lições que a gente pode aplicar, inclusive hoje em dia, nos nossos investimentos. E voltando ao Bitcoin, tem um complicador adicional, que é a impossibilidade de fazer o valuation, o seu valor justo, estimar o valor justo. Porque o Bitcoin, assim como o ouro, não tem rendimento, não tem fluxo de caixa. Então não é possível utilizar a metodologia de trazer a valor presente os fluxos de caixa futuros para assim estimar o que seria o valor justo do ativo. E até nisso o Bitcoin difere das tulipas, porque as tulipas podem gerar bulbos filhos, então uma tulipa tem certo rendimento. O Bitcoin não tem. Então, por que isso é um complicador adicional? Porque quando é possível fazer um valuation, você pode comparar o seu valor estimado por meio deste cálculo com o preço vigente no mercado. E se o preço vigente no mercado está muito maior do que a sua estimativa de valor, há um prêmio, então o mercado se excedeu e aí dependendo deste excesso a gente pode determinar é uma bolha ou não. E o contrário também, há momentos em que o mercado está muito pessimista, negativo, e o preço vigente está bem abaixo do que seria o valor justo. Esse normalmente é o momento de entrada, porque vale a pena comprar um ativo descontado, em que o preço no mercado está descontado com relação ao seu valor justo. Com o Bitcoin, assim como o ouro, não é possível fazer este cálculo. Ainda assim, são ativos negociados, são precificados todo santo dia, mas o que a gente pode determinar ou prever uma tendência de preço simplesmente com base nas curvas de oferta e demanda. Felizmente, no caso do Bitcoin, o lado da equação oferta e demanda, oferta está dada. É esse limite máximo de 21 milhões de unidades. Todo o exercício de prever o comportamento futuro está no lado da demanda. Aí está a incerteza. Será que a demanda seguirá crescendo ou não? Na minha avaliação, eu entendo que sim, que essa tecnologia, que esse ativo seguirá sendo demandado e por isso o preço tende a subir. Mas é interessante também notar como, por essa ótica, o Bitcoin também se parece muito com o próprio dinheiro, com a própria noção do dinheiro, que depende da confiança. Porque essa é outra crítica que o pessoal fala
Não, quem está comprando o Bitcoin agora está simplesmente comprando com a esperança de que daqui a algum tempo vai vender mais caro para o próximo tolo. É aquela Greater Fool Theory, ou a teoria do tolo maior. Então eu compro para vender para um tolo que vai comprar por um preço mais alto, que está esperando vender para o próximo tolo por um preço ainda maior. Mas o próprio dinheiro funciona dessa maneira, porque a gente aceita o dinheiro, a moeda, não pelo seu valor de uso para o consumo direto. Ninguém come dinheiro, a gente recebe dinheiro, nós vendemos nossos serviços, nosso trabalho e adquirimos dinheiro para poder trocá-lo no futuro por outras mercadorias, por ativos, por outros serviços. Então ninguém quer consumir dinheiro por ele próprio, assim pelo que ele pode comprar. E essa expectativa, ela depende da confiança que a gente tem de que esse dinheiro será aceito pela próxima pessoa. Então o próprio dinheiro funciona sob essa mecânica do tolo maior. E isso depende da confiança que há na moeda, que por sua vez, hoje em dia, depende de leis de curso forçado e da gestão minimamente prudente da moeda por bancos centrais. O Bitcoin, o ouro, também funciona assim. E nós demandamos e aceitamos o Bitcoin na expectativa de que ele seguirá sendo demandado porque a confiança neste novo ativo também é crescente. E à medida que o tempo passa e que mais pessoas vão entendendo como funciona a tecnologia, vão entendendo como o blockchain, a sua rede, é bastante segura, isso também vai dando cada vez mais confiança e a difusão dessa confiança permite que o Bitcoin seja cada vez mais demandado, apesar de um preço mais elevado, de um preço que muita gente acha que é descolado da realidade ou dos seus fundamentos. Então, por essa ótica, o Bitcoin pode ser uma bolha, sim, assim como é o próprio dinheiro, só que é uma bolha que nunca estoura. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou colocar algumas palestras sobre o Bitcoin para entrar mais com detalhe e profundidade até na própria mecânica da segurança do sistema, como é que a fraude é evitada, como é que esse limite de 21 milhões é garantido na prática. Eu vou deixar aqui alguns vídeos. E o tema bolha das tulipas, a febre que tomou conta da Holanda no século XVII, é um dos conteúdos na nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Quem não conhece nada também, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Inclusive vocês podem aproveitar uma amostra que nós produzimos sobre o grande crash de 1929. Todos os detalhes no link. Espero ter gostado demais desse vídeo. E compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!